Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. E nessa escola você vai aprender todas as doutrinas da Bíblia, andar por elas e se familiarizar com o seu ensinamento. Nesse trimestre nós vamos estudar o verdadeiro pentecostalismo. Tá? Seja bem-vindo. Pegue a sua revistinha, pegue um caderno, uma caneta e vamos estudar a palavra de Deus, tá certo? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo, aquele que inspirou a Bíblia, aquele que é o nosso mestre por excelência, possa nos ensinar a cada dia. Pai Santo e Justo, vem nos abençoar, meu Deus, nesta primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2025. Abre o nosso entendimento, que nós possamos crescer na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição de hoje é sobre a pessoa do Espírito Santo. A nossa lição de hoje é sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo está em Efésios 4:30. Efésios 4:30, glória a Deus, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que esse versículo fala da pessoa do Espírito Santo? Porque esse versículo mostra o Espírito Santo tendo sentimentos de pessoa. Não entristeçais. Nós vamos descobrir isso nessa lição. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos, né? Tá aí as leituras diárias. A nossa leitura de hoje está em João 14, versos 16 a 18, capítulo 26, versos 16 e 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Queridos, esses versículos deixam bastante claro que o Espírito Santo é o sucessor da obra de Jesus, que o Espírito Santo é quem está mais próximo da igreja, né? Mais próximo da igreja. E ele, aleluia, ele tem essa missão de conduzir a igreja na verdade, de trazer fortalecimento, de trazer ensinamento, de trazer discipulado para a igreja. Agora, ouça bem, olha, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que mais próximo está das atividades da igreja, da busca da igreja, da organização da igreja, e por isso nós precisamos conhecê-lo de forma íntima, plena e consistente. Por isso nós vamos passar esse trimestre aprendendo a doutrina legítima do pentecostalismo. Na nossa introdução, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestações como a glossolalia. Grife isso aqui, ó, glossolalia, que a gente vai falar. As profecias, as curas, as outras operações de maravilhas,
A primeira lição de hoje mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Deixa eu voltar aqui, olha, e dizer para você, o que é pentecostalismo? O que é pentecostalismo? Pentecostalismo é a crença de que tudo aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes se repete, tudo aquilo que a igreja recebeu no dia de Pentecostes perdura, continua até os dias de hoje. O revestimento do Espírito Santo, os dons de línguas que eles falaram no dia de Pentecostes, os milagres que os apóstolos operaram, são realidades que perduram, que continuam até o dia de hoje. Existem, olha só, existem igrejas que não acreditam que os crentes falam em línguas estranhas, né? Em línguas estranhas. Existem crentes, igrejas que não creem que os milagres acontecem hoje em dia, que há profetas hoje em dia. Não acreditam, porque acreditam que o Pentecostes foi só para aquele dia e ali parou. Não. Nós, pentecostais, acreditamos que a experiência e os princípios do Pentecostes duram até os dias de hoje. Então, se alguém te chamar de pentecostal, ele não está te destratando, te desrespeitando, não. Ele está dizendo que você acredita na atualidade dos dons do Espírito Santo, na atualidade das maravilhas do Espírito Santo. Amém? Então, continuando aqui, olha, nós acreditamos nas realidades do Espírito Santo e também nessa coisa chamada glossolalia, né? Glossolalia. Veja, nos dias de hoje, quando uma pessoa estuda várias línguas e ele aprende a falar várias línguas, a gente chama ele de poliglota. Aí está, poliglota, né? Porque poliglota, faltou o L aqui, ó, poliglota. Porque ele fala várias línguas que ele estudou, que ele aprendeu. A glossolalia, essa palavra do grego significa uma língua estranha, uma língua que a pessoa que fala não conhece, né? É a palavra utilizada para as manifestações de línguas no dia de Pentecostes. Eles falavam, mas não tinham aprendido aquela língua. Eles falavam porque o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mais na frente, nós vamos estudar com mais detalhes esta doutrina. Em primeiro lugar, nessa lição, nós vamos estudar a personalidade do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras diz o seguinte: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, sobre a sua personalidade, sobre os seus atributos divinos, as suas obras de acordo com a palavra de Deus. A divindade do Espírito Santo. A deidade é a qualidade de ser Deus. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. O Espírito Santo é Deus, né? Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho em Mateus 28 e 19, que diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e na autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo é colocado em pé de igualdade, de divindade com o Pai e o Filho. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade única e individual do Espírito Santo. 2 Samuel 23, verso 2 e 3, e 2 Coríntios 3, verso 17 e 18, que fala das profundezas do Espírito Santo, e diz no verso 16 de 1 Coríntios 3, olha, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso mostra que o Espírito Santo é
Deus, ele tem atributos, qualidades divinas. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus, João 14, 23. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, verso 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma divindade. Lá em Atos, se mentiram ao Espírito Santo, estavam mentindo a Deus, porque ele é Deus, né? Então a divindade do Espírito Santo precisa ser uma crença cristã. Nós precisamos crer que o Espírito Santo é Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são intelecto, emoção e vontade. Entre os demais atributos de personalidade, o Espírito é inteligente e raciocina. Está aí em 1 Coríntios 2, 10, Romanos 8, 27. Ele pensa, ele coagita, ele planeja, né? Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Ele tem sentimentos, ele tem emoções de pessoa. E ele tem vontade, ele é volitivo. Volitivo é aquilo que tem vontade própria. Isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigissem a Bitínia. Pela vontade do Espírito Santo, eles não foram. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, né? Aqui diz repartindo particularmente a cada um como quer. Ora, o Espírito Santo tem querer. O Espírito Santo tem vontade. Deixa eu fazer uma observação aqui. O que é ser pessoa? Ser pessoa não é ter um corpo físico. O cachorro também tem corpo físico e não é uma pessoa. O cavalo, a vaca, os animais têm um corpo físico, mas não é uma pessoa. Os anjos não têm corpo físico, mas também são personalidades. Tem sua personalidade. Então, o que é pessoa? Ser pessoa é ter atributos, qualidades de personalidade. E nós vimos aqui em cima que aqui está as principais qualidades de personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. É ter intelecto, inteligência, pensamentos, emoção e vontade. Essas três coisas precisam estar juntas aí na constituição da persona, da pessoa, né? Mas além disso, a pessoa também ela vai agir como pessoa e vai reagir a ações que são feitas a ela como pessoa. Veja, você não fala com a vaca, com um cavalo, como se ele fosse uma pessoa, esperando dele reações de pessoa, porque ele não é uma pessoa. Você só vai interagir de fato no nível da racionalidade, da comunicação com quem tem personalidade. Com quem tem personalidade. E é isso que a Bíblia revela acerca do Espírito Santo. E por que, pastor, nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo? Primeiro porque existem igrejas que pregam que o Espírito Santo é apenas uma energia, é apenas a força, o poder de Deus manifestado é o Espírito Santo. Mas que poder, que força é essa que pensa, que fala, que sente ciúmes, que se entristece, né? Não, o Espírito Santo não é uma força, um poder impessoal. Não, a Bíblia revela que ele é uma pessoa
da Santíssima Trindade, né? Veja bem que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem atributos divinos, né? Voltamos a falar aqui da divindade. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que é isso, atributo comunicável e incomunicável? Existem coisas que Deus é e compartilha, comunica conosco para que nós também sejamos. Ele é santo e nos torna santos. Ele é amor e nos ensina a amar. Isso são atributos comunicáveis, que ele compartilha, que ele comunica conosco. Mas existem atributos divinos que são incomunicáveis, são exclusivos de Deus. Ele é onipotente, mas ele não pode fazer ninguém onipotente. Ele é onipresente, mas ele não pode comunicar isso a nenhuma outra criatura, porque a onipresença, a onipotência, a onisciência, a eternidade, a perfeição absoluta é incomunicável, é um atributo exclusivo de Deus, né? Agora veja só, o Espírito Santo, ele apresenta esses atributos incomunicáveis. Ele é onipotente, o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Romanos 15:19 que no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, né? Ele estava na criação, ele tem todo o poder para operar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Isso fala de onisciência. O Espírito Santo é onisciente, né? O Espírito Santo, ele também, aqui, olha, mais aqui embaixo diz aqui, ó, ele possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado de o Espírito eterno, né? Eterno. Ok? Deixa eu ver aqui que está faltando um atributo aqui na revista. É o criador do ser humano, tal. Mas existe também a onipresença. Coloque aí na sua revistinha. O Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, versículo 7, se não me falha a memória, né? O Espírito Santo é onipresente. E isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que o Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É um atributo divino. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E no Salmo 139, verso 7, Davi diz: para onde me irei do teu Espírito? Onde me esconderei do teu Espírito? Não dá. Ele está em todos os lugares. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos ver aqui a relação entre o Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas em iguais glória, poder e majestade. Veja bem, meus amados, deixa eu dar uma breve e simples explicação sobre a Trindade. Se você colocar três círculos que têm o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma cor, você colocar os três círculos no mesmo lugar, quantos círculos você vai ver? Você vai ver apenas um. Mas ali estão três. Da mesma forma, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma glória, o mesmo poder, mas são três pessoas. Se pudéssemos ver Deus em toda a sua glória, veríamos uma só glória, uma só majestade. Mas ali, em espírito, estão três pessoas, né? É um mistério da Trindade, é difícil explicar,
porque há pessoas, até igrejas, que dizem: ah, não dá para entender, não dá para explicar. Isso não é verdade. Verdade, irmãos, é que Deus, que é Deus, não pode ser totalmente explicado. Deus, que é Deus, não pode ser sondado, né? Dissecado, seja pela teologia, seja pela filosofia, não dá. Sempre vamos encontrar cantos misteriosos, doutrinas insondáveis, porque Ele é Deus. Vamos aprender aqui um termo teológico, uma palavra grega, pericorese. Pericorese, o que é isso? É uma doença? Peraí, vamos ver. É um termo teológico desconhecido do meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa ligação inseparável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna, né? Veja só, pericorese é aquilo que a gente chama de misturado, junto e misturado, né? Junto e misturado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão tão intimamente ligados que não podem ser separados de fato na prática. Eles estão mergulhados no outro, na divindade, como Deus, né? Vamos aqui então, ó. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. João 17,5. Em outro momento ele diz a Filipe: Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito Santo está também na Trindade, como diz 1 Coríntios 2, acho que é verso 14, irmão, houve um erro aí. Ele me glorificará. O Senhor Jesus disse que a obra do Espírito Santo era glorificar a Jesus. A obra do Espírito Santo é revelar a Jesus. Olha só, houve época que entre nós pentecostais, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, né? Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. O Pai glorifica também o Filho em João 17,5 e nem por isso deixa de ser Deus, né? Deixa de ser o Pai. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Ao contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã, não existe na Trindade. Veja aqui, o efeito prático da pericorese, dessa mistura das três pessoas da Trindade. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo estão sendo glorificados nesse louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados. De modo que a declaração do artigo de fé no credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Aleluia! Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade como um todo. Porque, amados, o próprio Jesus disse que quem me recebe, eu e o Pai viremos e faremos nele
morada. Ou seja, quando você crê, quando você adora, quando você aceita e recebe uma pessoa da Trindade, de fato você está recebendo a Trindade, a divindade, a majestade de Deus plenamente na sua vida. Ponto 4. Consubstancial com o Filho. O que é consubstancial, pastor? Quer dizer da mesma substância, da mesma natureza, da mesma textura. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai. João 10:30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8:9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Aí veja só, a palavra outro em grego, nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza. Alguém semelhante, alguém com as mesmas características, com a mesma natureza que eu, né? Da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, com a mesma glória e o mesmo poder. Amém? Então, quando nós hoje estamos pregando o Evangelho, lendo a Bíblia, orando, o Espírito Santo está ao nosso lado da mesma forma, com a mesma qualidade que Jesus esteve ao lado dos discípulos. Ele é o outro, semelhante a mim, que estará ao vosso lado. Isso é a consubstancialidade. Ele tem a mesma natureza, a mesma identidade do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana e no passado, no presente e no futuro. O que o Espírito Santo faz no mundo? Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas quando Deus criou todas as coisas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas. Envias o teu Espírito, são criadas e assim renovas a face da terra. Não só o Espírito Santo participou da criação do universo, como hoje o Espírito Santo mantém o universo em funcionamento. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outras coisas, uma cura, um milagre. Coisas do dia a dia, corriqueiras, também possuem a mão do Espírito Santo. No plano divino da salvação, o Espírito Santo também está agindo, irmãos. O Espírito Santo também está operando. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Aqui diz que os profetas chegavam a nem entender o que o Espírito Santo está querendo falar nos escritos deles, na história. A história da salvação, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Em Israel, nascimento de Maria, toda aquela atmosfera sobrenatural do nascimento de João Batista, do Senhor Jesus, toda a história da salvação tem o dedo do Espírito Santo. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, dos demais heróis de Israel, como Gideão, Sansão, Davi. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida
ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, verso 3. Quando uma pessoa está em conversão, em processo de conversão, é o Espírito Santo trabalhando na vida dela. A tristeza, a consciência, a convicção do pecado, a vontade de ir para a igreja. Cara, isso é o Espírito Santo operando no pecador. Ele não só conduziu o plano histórico da salvação, mas ele também conduz o pecador até Jesus para ser salvo. Na vida humana, o Espírito Santo também opera. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? Foi quando começou o tempo do Espírito Santo se revelar e se manifestar. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus. João 14,16. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito Santo, das manifestações dos dons espirituais. É indiscutível que o Espírito Santo continua operando na igreja e de uma maneira muito mais intensa, muito mais plena do que qualquer época da Bíblia Sagrada, né? Porque é a plenitude do Espírito Santo. Para terminar, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível, os pontos principais da doutrina pentecostal. São temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o Espírito Santo, que o estudo do pentecostalismo é o estudo do Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo Jesus. Portanto, fazendo uma recapitulação rápida, nessa lição você aprendeu que o Espírito Santo é pessoa, aprendeu que o Espírito Santo é Deus, aprendeu que o Espírito Santo substituiu Jesus na relação da igreja. O Espírito Santo opera desde a criação do mundo, a evolução da história da salvação e a aplicação da salvação na vida de um pecador. Quando você veio a Jesus, foi o Espírito Santo que te convenceu, te converteu e te trouxe a Cristo Jesus. Reassista esta aula, veja de novo na sua revista, se aprofunde nessas doutrinas, nesses ensinamentos, e que Deus te abençoe até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor.